Quando você coloca Deus em primeiro lugar, tudo na sua vida começa a mudar. O ponto em que você não aguenta mais. E é justamente aí que Deus começa. Tem um tipo de cansaço que não é só físico. Você conhece. O corpo continua funcionando. Você levanta, trabalha, resolve, conversa, responde mensagem, faz o que tem que ser feito. Por fora, você parece normal. Mas por dentro você está num nível de esgotamento que ninguém imagina. Você tem aquela sensação de peso no peito o dia inteiro. Aquela pressão na garganta que parece que vai virar choro, mas você segura sempre. Você sorri para todo mundo e ninguém faz ideia de que você está no limite. E o mais cruel é isso, você não está cansado só do que está acontecendo agora. Você está cansado de carregar tudo há muito tempo, cansado de ser forte para todo mundo, cansado de segurar ambiente, clima, família, pressão, cansado de ser adulto até dentro da própria dor, cansado de não poder quebrar, porque se você quebrar, você sente que tudo cai junto. Você já disse em silêncio, eu não posso cair, se eu cair, ninguém segura. E isso prende você numa prisão que você nem percebe mais. Uma prisão onde você vive para manter tudo de pé, mas ninguém parece perceber que você próprio está caindo por dentro. Você também aprendeu a pedir pouco. Você aprendeu a não incomodar, a engolir o que você sente porque todo mundo já tem problema demais. Você virou a pessoa que acolhe todo mundo, mas quase ninguém te acolhe de volta. Você virou resposta para todo mundo, mas ninguém pergunta de verdade como você está aguentando. E quando perguntam, você responde rápido, automático, para não abrir a porta. Porque você sabe que se abrir, vai desabar. Isso não é só tristeza, isso é exaustão de alma. É viver em alerta constante. É tentar controlar tudo, todos, o tempo inteiro. Porque lá no fundo você tem medo real de que se você soltar um pouco, vai perder tudo o que ainda resta. E eu quero te dizer isso com todo respeito à sua dor. Esse medo de perder tudo é exatamente o que está te matando por dentro. Porque você não está lutando só contra a crise financeira, só contra a cobrança familiar, só contra esgotamento emocional. Você está lutando contra a ideia de que tudo depende só de você. Você assumiu na sua mente um lugar que não é seu. Você se colocou no lugar de base, de pilar, de última defesa, de última resposta. Você decidiu, eu seguro o mundo. Se eu desmoronar, o mundo cai. E é por isso que você não tem paz. Porque ninguém tem paz tentando ser Deus. Colocar Deus em primeiro lugar não é virar mais religioso e começar a falar frases bonitas. Não é performar espiritualidade enquanto o coração está quebrado. Não é vestir máscara de tá tudo bem porque Deus sabe de tudo, quando na verdade você está destruído. Isso não é fé. Isso é teatro de sobrevivência. Colocar Deus em primeiro lugar começa num ponto muito mais humano e muito mais honesto. Admitir, eu não consigo mais carregar isso sozinho. É quando você para de tentar provar que dá conta de tudo e entrega esse lugar para quem sempre foi o dono dele. É quando você para de se tratar como a única âncora da sua própria vida e diz, com verdade, não com religião: Senhor, eu preciso que o Senhor seja o centro, porque eu já não estou mais conseguindo ser. Esse lugar é sagrado. Porque é o ponto em que você acha que está fracassando, mas na verdade é onde Deus começa a governar de fato. É o ponto onde você solta o controle não porque desistiu da vida, mas porque entendeu que viver desse jeito está te matando devagar. Escuta uma coisa importante agora. Você não está ouvindo isso por acaso. Você passou por situações que tinham tudo para te quebrar de vez. Coisas que quase ninguém sabe. Você sabe que já teve noite em que você achou que sua mente ia virar. Você achou que você ia perder você. Você achou que não ia levantar. E você levantou. Você está aqui, você ainda está ouvindo.
Isso não é porque você é bom em resistir. Isso é porque Deus já estava sustentando você, mesmo quando você pensou que estava sozinho. E você precisa ouvir isso em voz alta. Você não se sustentou sozinho. Você foi sustentado. Quando você entende isso, alguma coisa muda. Não muda a conta, não muda a dor que você sentiu, não apaga o que fizeram com você, mas muda uma coisa essencial. A mentira de que você está sozinho cai por terra, e quando a mentira cai, a ansiedade perde poder. A ansiedade que hoje segura sua garganta, que aperta seu peito, que faz seu estômago fechar como se algo ruim estivesse prestes a acontecer, essa ansiedade nasce da sensação de abandono total, da ideia de, se eu não resolver tudo, ninguém vai cuidar de mim. Só que isso não é verdade. Deus já tem cuidado. Deus já entrou em situações onde você teria se destruído. Deus já bloqueou conversas que acabariam com você. Deus já fechou portas que você, com fome emocional, teria atravessado e se perdido lá dentro. Você chamou isso de rejeição, mas muitas vezes não foi rejeição. Foi proteção. Isso que você está vivendo agora não é Deus te punindo, é Deus tentando te reposicionar. E é isso que a gente vai abrir daqui para frente, porque se Deus já está te sustentando, por que ainda dói tanto? Se Ele está te segurando, porque você ainda vive com o coração acelerado, o corpo em alerta e a mente cansada. Existe uma resposta espiritual muito clara, e ela é mais libertadora do que você imagina. Há um selo de Deus nisso. Você vai entender por que tanta coisa não deu certo e por que isso não é fim, é começo. Quando você segura todo mundo, mas ninguém te segura, você virou essa pessoa que aguenta, a pessoa forte, a pessoa que resolve, a pessoa que mantém tudo calmo, mesmo quando por dentro está desabando. Você virou o filtro emocional da família, do relacionamento, dos amigos. Você recebe desabafo, dor, raiva, crise e guarda tudo. Você escuta, aconselha, consola, empresta força, empresta dinheiro, empresta sono. E quando a conversa acaba, a outra pessoa fica mais leve. Só que você fica mais pesado. E ninguém vê esse depois. Ninguém vê você no banheiro lavando o rosto porque ficou com o olho cheio d'água e não quer que percebam. Ninguém vê você deitado, encarando o teto, pensando em como você vai fazer para continuar, sem ninguém perceber que você está tão cansado que está começando a ficar frio por dentro. Frio, não porque não sente mais. Frio porque sentir está começando a doer demais. Existe uma coisa que você não fala, mas que Deus já viu em você. Você tem medo de dizer, eu não aguento mais, porque você acha que se você falar isso, as pessoas vão se decepcionar. Vão dizer que você mudou. Vão achar que você ficou fraco. Você tem medo real de deixar de ser necessário. E essa é uma ferida profunda. Você passou tanto tempo sendo necessário que agora você tem medo de não ser amado se você parar de ser útil. Só que esse tipo de amor que você está tentando manter não é amor de verdade. É dependência emocional dos outros em cima do seu corpo. É gente que se acostumou a usar você como base. É gente que se acostumou com o seu colo, mas não sabe oferecer colo de volta. É gente que se ofende quando você cansa. Vou te dizer de forma clara, isso não é lealdade, isso é exploração emocional. E Deus não te chamou para ser explorado. Deus te chamou para ser cuidado. Você acha que ser forte é nunca quebrar. Mas escuta, aos olhos de Deus, forte não é quem nunca quebra. Forte é quem, quando está no limite, tem coragem de ir até Ele e dizer, eu estou no limite, me segura. Isso não é fraqueza espiritual. Isso é maturidade espiritual. Sabe por que você está tão estressado, tão ansioso, tão tenso, tão acelerado por dentro? Porque você vive com a sensação de que tudo depende de você. Você acredita que se você soltar um pouco, o mundo cai. Isso é um peso impossível de carregar, e mesmo assim, você está tentando carregar há anos. Você tomou para você um lugar que não é seu.
Você está tentando ser a âncora, o alicerce, a última parede, a rede de segurança. Mas tem uma coisa: essa posição tem dono. E não é você, é Deus. Escuta isso como se eu colocasse a mão no seu ombro agora. Você não nasceu para ser o salvador de todo mundo. Isso não é a expectativa de Deus sobre você. Isso foi colocado em você pela dor. E sabe qual é o problema dessa postura de eu seguro tudo? Você vai se apagando devagar. Você vai abrindo mão de você em nome da paz dos outros. Você vai dizendo, tudo bem, eu aguento, quando na verdade não está tudo bem. E vai treinando todo mundo a acreditar que você não sente. Vai ensinando todo mundo que você é sempre disponível, sempre forte, sempre estável, sempre pronto. Até que a sua dor vira invisível. Mas ela não desaparece, ela só fica invisível. E é por isso que você anda explodindo por dentro sem motivo aparente. É por isso que você perdeu o gosto por coisas que antes te davam alegria. É por isso que você sente que você não é mais você. Você não tem descarrego emocional. Você guarda tudo para você. Você não tem porto seguro. Você é o porto seguro. E quem segura o porto seguro depois que todo mundo vai embora? Eu vou te dizer quem segura. Deus segura. Porque enquanto você se cobra ser a base de todo mundo, Deus está cobrindo você. Você não sabe, mas teve noite que sua mente estava a mil. Pensamento escuro, vontade de sumir, e você não afundou. Você respirou. Você dormiu um pouco. Você acordou vivo. Você acha que isso é só resistência sua? Não é. Isso é Deus te mantendo inteiro quando você estava prestes a quebrar de vez. A Bíblia diz, quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12:10. Isso não é frase bonita. Isso é o próprio Deus dizendo, eu entro justamente onde você não tem mais força. Eu assumo o lugar que você não consegue mais sustentar. Percebe como isso muda tudo. Você não tem que continuar fingindo que dá conta de tudo. Você não precisa continuar oferecendo um coração sangrando para todo mundo como se isso fosse prova de amor. Você tem permissão espiritual para ser cuidado. Você tem direito a descanso na presença de Deus. Você tem lugar para chorar sem ser cobrado depois. E aí chega a parte que abre a porta para o próximo passo dessa caminhada. Porque talvez você esteja perguntando agora, mas se Deus está comigo, por que Ele deixou algumas coisas na minha vida quebrarem? Por que Ele deixou gente ir embora? Por que Ele deixou portas fecharem bem quando eu achei que ia respirar? Você vai entender porque isso não foi rejeição, foi proteção. Quando Deus fecha a porta que você achou que era sua salvação, você pediu uma saída, pediu alívio, pediu uma chance de finalmente descansar. Não era ganância, não era vaidade, era só, Deus, eu só queria um lugar seguro, só isso. Um lugar onde eu não precisasse lutar o tempo todo. E parece que exatamente quando algo começou a abrir, exatamente quando você pensou, agora vai, aquilo desmoronou. A pessoa se afastou, o relacionamento azedou de repente, a oportunidade sumiu, o emprego não ficou, a conversa que parecia cura virou dor. Você sentiu na pele aquele corte fundo. De novo eu não fui escolhido. De novo não deu certo para mim. E junto com o corte veio a pergunta que você não falou para ninguém. Mas Deus ouviu. Por que o Senhor deixou isso acabar? Eu precisava disso. Agora eu vou te dizer uma coisa que é dura de ouvir no começo, mas liberta quando entra. Tem portas que Deus fecha chorando com você, mas fecha mesmo assim. Porque se você entra, aquilo destrói você por dentro. Você estava chamando de resposta a algo que, na verdade, ia te drenar até virar casca. Você ia aceitar humilhação emocional de novo, achando que era amor. Você ia diminuir sua voz de novo para não incomodar. Você ia engolir tudo de novo, sorrindo, para não ser a pessoa complicada. Você ia se abandonar de novo em nome de pelo menos eu não estou sozinho. Você chama isso de companhia, Deus chama isso de cativeiro.
É difícil aceitar isso porque, para você, aquilo parecia o respiro que você estava esperando há anos. Você enxergou possibilidade. Deus enxergou escravidão emocional. Você viu segurança. Deus viu controle. Você viu, agora é minha vez de ser feliz. Deus viu, você vai se perder de você mesmo de novo só para segurar isso aqui. Escuta, tem gente que você chamou de minha paz, que estava sugando sua alma. Mas você não conseguia enxergar, porque a sua carência era tão grande que você aceitava migalha e chamava de banquete. Tem lugar que você implorou para ficar, e Deus tirou você à força. Não porque você não era bom o suficiente para ficar, mas porque aquele lugar não era bom o suficiente para você. Só que quando Deus te puxa, você sente como se tivesse sido descartado. Você sente rejeição. Você sente vergonha. Você pensa, se fosse amor de verdade, não teria acabado. Se fosse de Deus, não teria partido. Calma. Você está lendo errado a cena. A dor que você sentiu é real. O abandono que você percebeu é real para você, mas a interpretação que você fez não é necessariamente verdade espiritual, porque tem diferença entre rejeição e resgate. Rejeição acontece quando te jogam fora porque você não serve. Resgate acontece quando Deus arranca você de um lugar que ia te engolir inteiro e você, se dependesse só de você, ia continuar lá, aceitando tudo em troca de um pouco de afeto, um pouco de validação, um pouco de fica, por favor. Eu vou te falar direto, porque eu respeito sua dor e não vou te infantilizar. Você iria se destruir para segurar certas pessoas. Você iria se calar para não perder certas presenças. Você iria aceitar pouco para não ficar sozinho. E Deus viu isso. E Deus disse, eu não vou deixar você se matar devagar para não sentir solidão. Eu te amo demais para negociar você desse jeito. Você chamou de perdi. No céu tinha outro nome. Salvei. Eu sei que machuca. Eu sei que você preferia que desse certo sem dor. Eu sei que você preferia que a pessoa ficasse e fosse diferente. Eu sei que você preferia que aquela porta abrisse e fosse saudável. Mas olha com honestidade, era saudável mesmo. Te dava paz profunda mesmo. Você conseguia ser você mesmo sem medo. Você conseguia dizer, isso me feriu, sem virar drama ou ameaça. Ou você estava andando em alerta, com medo constante de ser demais, de falar demais, de sentir demais. Essa parte precisa ser dita com clareza. Deus não quer você vivendo preso em eu aceito qualquer coisa para não perder você. Isso não é amor. Isso é dependência emocional mascarada de fidelidade. E aqui entra a palavra viva, não teoria. Porque sou eu que sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para dar a vocês um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Isso não é frase bonita de calendário. Isso é Deus dizendo, eu não vou te dar algo que te apaga e depois chamar isso de plano. Eu não negocio sua alma para te dar companhia. Agora começa a vir cura de identidade. Porque até hoje você interpretou cada porta que se fechou como prova de que você não é suficiente. E essa leitura vem te perseguindo há anos. Se fosse suficiente, essa pessoa não tinha ido. Se fosse suficiente, eu teria sido escolhido. Se fosse suficiente, aquilo teria dado certo. Mas e se não é sobre não ser suficiente? E se é sobre você ser precioso demais para ser colocado naquele tipo de prisão emocional de novo? E se não foi recusa, foi proteção? E se não foi você perdeu, foi eu te tirei de uma armadilha? Tem um selo de Deus nisso, e esse selo é amor, não punição. E aí você pode perguntar, mas se Deus me protegeu, por que eu ainda sinto esse buraco? Por que eu ainda sinto falta? Por que ainda dói desse jeito? É honesto perguntar isso, e é exatamente a ponte para o próximo capítulo. Porque agora a gente vai falar sobre os sinais que Deus já está na sua vida,
mesmo quando você jura que ele está em silêncio. Até aqui você viu a perda. Agora você vai enxergar a proteção. Você vai entender por que você não desabou de vez. E isso não é teoria. Aconteceu com você. Quando Deus fala no silêncio e você pensa que ele te esqueceu, você orou. Pediu direção, pediu resposta, pediu um sinal claro, e o que veio foi silêncio. Nenhum sinal, nenhuma palavra, nenhuma mudança. É como se o céu tivesse ficado de pedra. Você tenta orar e parece que as palavras batem no teto e voltam. Você sente que está falando sozinho, mas o que você não percebe é que enquanto você acha que nada está acontecendo, Deus está movendo coisas que você ainda não consegue ver. O silêncio de Deus não é ausência, é movimento invisível. Você se acostumou com a ideia de que Deus precisa sempre falar, mostrar, confirmar, responder de forma audível. Mas e se o silêncio for a resposta? E se o silêncio for o tempo que ele está levando para alinhar o que você pediu com o que você realmente precisa? Você está pedindo uma saída, mas ele está construindo um caminho. E caminhos demoram mais que portas. Portas abrem num instante, caminhos são feitos passo a passo. E nesse intervalo entre o pedir e o ver, vem o desespero. Você começa a duvidar. Será que eu orei errado? Será que Deus esqueceu de mim? Será que ele me ouviu e decidiu não me responder? Não, ele não te esqueceu. Ele está te reposicionando. Porque antes de Deus mudar o cenário, ele muda o seu coração para você não se perder dentro do novo que ele vai te dar. Você acha que está parado, mas na verdade, ele está te treinando no meio da pausa. Deus trabalha em silêncio quando precisa que você aprenda a ouvir de outro jeito. Quando precisa que você sinta, não apenas escute. Quando precisa que a fé vire maturidade, não apenas emoção. É nesse ponto que você descobre se a sua fé era uma troca ou uma entrega. Se você só acreditava quando via resultado, ou se você crê mesmo quando tudo está calado. E é aqui que ele faz algo que só o silêncio permite. Ele separa o que é fé do que é expectativa. Expectativa é você querer controlar como Deus vai agir. Fé é confiar mesmo sem entender o método. Lembra de Elias na caverna. Ele esperava ouvir Deus no vento forte, no terremoto, no fogo. Mas Deus veio no sussurro suave. A presença dele não estava no barulho, mas no silêncio que cura, no silêncio que realinha, no silêncio que amadurece. E talvez é aí que você está agora, no sussurro. Você está esperando o trovão, mas o que Deus está mandando é um silêncio que está te curando por dentro. Esse silêncio é o tempo em que ele está limpando seu coração da pressa, do medo, da necessidade de controlar tudo. Você está sendo preparado, e quando Deus prepara, ele esconde. O esconderijo de Deus não é punição, é proteção. Ele te esconde para te amadurecer. Ele te esconde para evitar que você receba algo antes da hora e perca por não estar pronto. Ele te esconde porque sabe que se te expuser antes de te curar, o que era bênção vira peso. Então, enquanto você sente que está esquecido, Deus está moldando sua estrutura. Ele está te dando raiz antes de te dar altura. E quando a hora chegar, e ela vai chegar, o que ele está fazendo agora em silêncio vai se manifestar em voz alta. Cesse de lutar, saibam que eu sou Deus. Salmos 46, 10. Essa é a tradução viva desse tempo que você está vivendo. Não é o fim. É o intervalo sagrado, onde ele está escrevendo o próximo capítulo da sua história. Quando Deus se levanta por você, chega uma hora em que você percebe que, mesmo sem entender o processo inteiro, alguma coisa mudou na forma como você está enfrentando o peso. A dor continua existindo. A luta continua real. A cobrança continua vindo de todos os lados. Mas tem um detalhe: você não está mais caindo como antes. Antes, qualquer palavra dura já te derrubava. Qualquer silêncio
já te desmontava. Qualquer rejeição já te quebrava por dentro e você passava dias tentando se recompor. Agora você sente o impacto, mas não desmorona do mesmo jeito. Você sente a pancada, mas fica de pé. Isso não é porque você ficou frio. Isso não é porque você parou de sentir. Isso é porque você não está mais lutando sozinho. Tem horas em que você quase responde igual antes, quase manda aquela mensagem, quase volta para aquele ciclo que sempre te machucou. Mas algo segura sua mão, algo corta o impulso, algo interrompe você no exato segundo antes de você se entregar de novo ao mesmo padrão que te feriu tantas vezes. Isso não é autocontrole apenas, isso é intervenção. Esse algo é Deus dizendo, não volta para o lugar que eu tirei você. Esse freio que chega na última hora é Deus se levantando em seu favor. Antes você achava que proteção de Deus era Ele tirar todas as lutas do seu caminho. Agora você está descobrindo outra forma de proteção. Ele te dando estrutura para não se quebrar na luta. E é aí que você começa a perceber sinais que antes você chamava de coincidência. Lembra daquela conversa que você ia ter e não teve? Daquela ligação que você não atendeu sem querer? Daquele encontro que não aconteceu? Daquela resposta que você quase mandou no impulso e de repente algo em você disse, não faz isso. Aquilo te salvou. Você não viu na hora, mas aquilo evitou um estrago emocional que ia custar caro. Não romantiza isso como, eu só pensei melhor. Em muitos momentos, não foi você pensando melhor. Foi Deus te guardando de você mesmo. Porque tem horas que o perigo não é só o outro. O perigo é o que você faz com você para tentar não perder o outro. Tem relacionamentos que você tentaria manter a qualquer custo, mesmo que isso custasse sua paz. Tem ambientes que você aceitaria de volta, só para não sentir solidão. Tem lugares que você chamaria de minha casa, só porque ali alguém dizia, eu preciso de você. Mesmo que você saísse de lá drenado, culpado, inseguro, emocionalmente esmagado. E aí vem Deus e tira você da beira desse abismo. Você chora achando que perdeu uma conexão. Deus olha e diz, eu acabei de salvar sua sanidade. Você sabe qual é um dos sinais mais fortes de que Deus está ativo na sua vida? Aqueles momentos em que você quase se entrega ao que sempre te destruiu. E dessa vez, você não consegue mais voltar como antes. Você até tenta, mas não encaixa mais, não cabe mais, não flui mais. Você sente na pele, acabou. Não dá mais para fingir que isso me faz bem. Esse é Deus te desligando do cativeiro. Isso dói, sim. Dói porque você ainda tem afeto. Dói porque você tem memória. Dói porque você tem apego. Mas entenda isso. Apego não é chamado. Costume não é destino. Carência não é aliança. Deus está cortando acordos internos que você fez quando estava desesperado. Acordos do tipo, eu aceito qualquer coisa para não ficar sozinho. Eu aceito ser desrespeitado, mas não me deixa. Eu aceito ser o suporte emocional de todo mundo, só não me abandona. Esses acordos te escravizaram. Deus está cancelando isso agora. E quando Deus cancela um acordo de escravidão emocional, você começa a recuperar algo que você achou que tinha perdido para sempre: dignidade. Você começa a sentir que tem direito a descanso, direito a limite, direito a dizer, isso me machuca. Direito a ser tratado com honra, direito a ser ouvido sem ter que implorar, direito a existir sem precisar sangrar para provar que merece ficar. Isso não é orgulho, isso é cura. Mas tem mais uma coisa acontecendo aqui, e você precisa perceber, porque é profunda. Enquanto Deus te guarda de voltar para o que te feriu, Ele está preparando você para outro nível de relacionamento com Ele. Não um relacionamento religioso, não um discurso bonito, algo mais íntimo. Algo onde você não corre mais para Ele só quando tudo explode, mas começa a andar com Ele como centro, como base, como primeiro lugar mesmo.
Isso muda tudo na sua identidade. Muda como você se enxerga, muda como você ama, muda como você lida com as pessoas. Muda até o jeito que você respira antes de responder. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Colocar Deus no centro não como frase espiritual, mas como realidade emocional. Você vai entender por que isso é o ponto de virada. Há um selo de Deus nisso. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, você tentou tudo. Força, estratégia, esforço, boa vontade. Tentou resolver do seu jeito, na sua lógica, no seu tempo. E mesmo assim, a vida continuou pesada. Até que chegou um ponto em que você teve que admitir: eu não consigo mais. Esse é o início da virada. O momento em que o controle cai das mãos e a fé começa a respirar. Colocar Deus em primeiro lugar não é sobre religião, é sobre ordem. É sobre deixar de viver em torno daquilo que te esgota e começar a viver em torno daquele que te sustenta. Quando Deus vem primeiro, o peso muda de lugar. A carga que te esmagava se torna leve, não porque o problema sumiu, mas porque você não é mais quem está carregando tudo sozinho. Sabe o que acontece quando você o coloca no centro? As vozes dentro da sua cabeça, a da cobrança, da pressa, da culpa, do medo, começam a perder volume. O caos continua lá fora, mas a paz começa por dentro. E aos poucos, você entende. O problema nunca foi o tamanho da montanha. Foi o lugar onde você colocou sua fé. Antes você se ajoelhava diante dos seus medos. Agora você se curva diante de Deus. E isso muda tudo. Deus não quer ser o último recurso. Ele quer ser a base. Porque quando Ele é a base, nada desaba. Você pode até cair, mas não quebra. Pode até chorar, mas não perde a esperança. Pode até não entender, mas não se desespera. E é exatamente isso que o inimigo mais teme, um coração que aprendeu a depender. Porque o coração que depende de Deus não é fraco, é indestrutível. Você quer saber quando as coisas começam a mudar de verdade? Quando você para de pedir que Deus apenas conserte o que está ao seu redor e começa a permitir que Ele transforme o que está dentro de você. Você não precisa que tudo dê certo para ter paz. Você precisa que Deus esteja em primeiro. E quando Ele está, tudo o que parecia impossível começa a se mover. As portas que estavam trancadas começam a destravar. As pessoas que te rejeitaram perdem o poder de te definir. As perdas começam a fazer sentido. Porque quando Deus é o primeiro, nada é perda. Tudo é propósito. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Mateus 6:33. Esse versículo não é teoria, é promessa viva. É a tradução daquilo que você sente no espírito quando finalmente entrega o volante e deixa Deus guiar. E é isso que muda o jogo. Não quando você controla, mas quando confia. E no próximo capítulo você vai entender o que acontece quando essa confiança começa a gerar frutos. Quando Deus decide te honrar diante daqueles que duvidaram de você. Quando Deus começa a te honrar na frente de quem duvidou. Existe um momento espiritual que quase ninguém te conta. Um momento em que Deus começa a colocar as coisas no lugar. Não é vingança, não é revanche, é justiça. E justiça de Deus não é humilhar ninguém. Justiça de Deus é reposicionar você. Por muito tempo, você engoliu humilhação calado. Por muito tempo, você teve que se explicar. Por muito tempo, você teve que provar que não era louco, que não era dramático, que não era fraco, que você só estava ferido. Te chamaram de sensível demais. Chamaram sua dor de exagero. Fizeram piada do seu limite. Te trataram como se você sempre estivesse pedindo demais. E aos poucos, você começou a acreditar que era verdade. Começou a pedir desculpa por sentir. Começou a se encolher. Começou a falar baixo, começou a aceitar migalha, começou a agradecer por atenção mínima, como se você fosse peso.
Mas chega um tempo em que Deus diz basta, chega um tempo em que Ele levanta a mão sobre você e declara: esse aqui é meu, não toca. E aí algo começa a acontecer. Pessoas que te tratavam como descartável começam a perceber que tua ausência pesa. Pessoas que te usavam começam a notar que você não está mais disponível para ser usado. Pessoas que zombavam da sua fé começam a ver fruto onde, na visão delas, você deveria ter afundado. Esse é um sinal claro de que Deus está te reposicionando. Aquilo que destruía sua identidade já não tem mais autorização para mandar em você. Antes você aceitava qualquer atitude só para não perder alguém. Agora você olha e pensa: se para eu ficar, eu preciso morrer por dentro, então não é para mim. Isso não é orgulho, isso é cura. Antes você entrava em certas conversas e saía pior, com culpa, com peso, com sensação de dívida emocional eterna. Agora você sente o corpo rejeitar esse lugar. Você sente que espiritualmente não cabe mais ali. Você tenta voltar para aquele espaço velho e é como se Deus dissesse: aqui não, não mais. E repara numa coisa: você não está implorando mais para ser visto. Você não está correndo atrás para provar seu valor. Você está em silêncio e mesmo no seu silêncio, Deus está te levantando. A honra de Deus não é aplauso público. A honra de Deus é restauração de dignidade. Honra é quando Ele devolve para você aquilo que você abriu mão para tentar manter os outros felizes. Honra é quando Ele cura o jeito que você se enxerga. Honra é quando Ele olha para você e coloca de volta na sua alma a frase que o mundo tentou arrancar: você tem valor. E isso começa a vazar no jeito que você fala, no jeito que você responde, no jeito que você olha para você. Você para de negociar sua paz para segurar laço nenhum. Você para de aceitar falta de respeito como se fosse normal. Você para de se colocar no chão só para caber na vida de alguém. Você para de se punir por ter limites. E aí acontece algo poderoso. Você começa a inspirar sem abrir a boca. Quem achou que você ia quebrar, vê você de pé. Quem achou que você ia se humilhar para voltar, percebe que você não está voltando. Quem apostou que você ia depender emocionalmente para sempre, percebe que você está diferente, mais inteiro, mais consciente, com um brilho que não é soberba, é paz. E tudo isso não veio porque agora você se ama e pronto. Isso veio porque você tirou as mãos do volante e colocou Deus no primeiro lugar. Ou seja, você parou de tentar convencer todo mundo a te aceitar e começou a viver como alguém que já é aceito por Deus. Isso incomoda, isso confronta, porque sua existência começa a denunciar o abuso emocional de quem se alimentava da sua carência. Mas isso também atrai. Tem gente que vai começar a se aproximar justamente porque sente segurança perto de você. Gente cansada, gente quebrada. Gente que nunca teve lugar seguro para dizer: eu não estou aguentando. E você vai ser esse lugar. Isso tem nome: propósito. Você não está sendo curado só para ficar melhor. Você está sendo curado porque vai carregar consolo real para quem está agora onde você já esteve. E agora vem algo delicado. Como viver isso sem se destruir de novo? Porque você já se deu demais antes. Você já se gastou até sobrar só o osso. Você não quer voltar a se doar até virar pó. Esse é o ponto que muda toda a sua caminhada. A partir daqui, você vai entender como proteger a paz que Deus colocou dentro de você, sem se fechar, sem virar pedra, sem endurecer o coração. Você vai entender como amar sem se anular, como proteger a sua paz sem virar pedra. Agora que você começou a respirar de novo, vai acontecer uma coisa previsível. O inferno vai tentar arrancar essa paz de você. Não porque você está fraco, mas porque você está começando a ficar livre. E liberdade espiritual incomoda tudo o que vivia te usando. Você precisa entender isso com clareza. Existem 3 ataques diretos contra a paz que Deus está colocando dentro de você. O primeiro ataque é a culpa. Aquela voz que diz: olha você mudando,
Olha você dizendo não. Olha você não atendendo todo mundo a qualquer hora. Olha você não salvando mais todo mundo. Você ficou egoísta. Essa voz não é Deus. Isso é a programação que te mantinha preso. Você foi treinado a acreditar que amar é sempre se sacrificar ao ponto de se destruir. Que ser bom é nunca ter limite. Que ser leal é aceitar desrespeito calado. Que ser de Deus é aguentar calado e sorrindo. Isso não é evangelho. Isso é abuso travestido de virtude. O segundo ataque é a cobrança emocional de quem se alimentava da sua fragilidade. Repara como é. Quando você começa a se curar, tem gente que reage como se você tivesse traído essa pessoa. Não porque você fez algo ruim, mas porque você parou de ser fonte infinita. Você sempre esteve disponível, sempre cedeu, sempre ouviu, sempre acolheu, sempre deu mais do que tinha. Aí um dia você respira e diz, hoje eu não consigo. E a pessoa responde frio, distante, ou faz drama, ou some para te punir, ou solta aquela frase, nossa, você mudou. Traduzindo, eu não consigo mais te sugar como antes. Não receba isso como verdade sobre você. Receba isso como revelação sobre o outro. O terceiro ataque é interno. É o velho você tentando puxar você de volta para o mesmo buraco. É aquela parte sua que acredita que se você não for útil, você vai ser abandonado. Essa parte está com medo, e é real, porque você já viveu abandono. Você já viveu rejeição. Você já viu gente virar as costas quando você finalmente precisou de ajuda. Então é claro que existe medo de perder todo mundo se você parar de se doar até sangrar. Mas ouve com atenção agora. Deus não quer sua cura te deixando sozinho. Deus quer sua cura te cercando das relações certas. Proteger sua paz não é se fechar para o amor. Não é dizer, ninguém presta, não confio em mais ninguém. Isso é trauma virando casca dura. Isso não é cura. Cura de verdade não te transforma em pedra. Cura de verdade devolve maciez sem permitir abuso. Proteger sua paz significa uma coisa bem objetiva. Parar de chamar dor constante de cuidado. Se depois de estar com alguém, você se sente menor, errado, pesado, culpado, drenado, inseguro, isso não é cuidado, isso é drenagem. Você não é obrigado a continuar se entregando para isso só para não ficar sozinho. E aqui entra algo espiritual e prático ao mesmo tempo. Você tem direito, em Deus, de dizer, isso está me machucando, sem se desculpar por sentir dor. Você tem direito, em Deus, de se afastar do que destrói a sua mente. Você tem direito, em Deus, de ter descanso emocional como parte da vontade dele para a sua vida. Descanso não é prêmio de quem trabalhou muito e merece folga. Descanso é vontade de Deus. O próprio Cristo disse, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Isso é Mateus 11:28. Agora escuta o detalhe. Ele não disse, eu vou te ensinar a aguentar mais sem reclamar. Ele disse, eu vou te dar descanso. Descanso é presente. Descanso é cuidado divino. Descanso é autoridade espiritual sobre o caos. Então, guarda isso no peito. Não é pecado proteger aquilo que Deus está curando em você. Você não precisa se explicar para quem só sabe te cobrar presença, mas nunca te oferece abrigo. Você não precisa mendigar respeito. Você não precisa implorar para alguém não ir embora só porque você colocou o limite. Se alguém vai embora porque você finalmente se tratou com dignidade, essa pessoa não era aliança, era prisão. Isso é duro de aceitar nos primeiros dias, eu sei. Mas existe um selo de Deus aí. Ele está limpando o seu círculo para poder entregar o próximo nível da sua caminhada. Deus está tirando peso morto, laços que drenam, acordos emocionais que te escravizavam, para você finalmente conseguir andar sem viver em estado de alerta. Agora eu vou te dar um ponto de virada que é gigante. Tudo isso que você viveu não foi à toa. Essa dor, essa exaustão, essa luta que quase te esmagou, tudo isso está se transformando em propósito.
Você não é só alguém que sobreviveu. Você é alguém que carrega algo que pode salvar outra pessoa por dentro. E é exatamente isso que a gente vai abrir agora. Porque a partir daqui, você não vive só para não cair. Você entende porque Deus manteve você de pé. Você não foi apenas poupado. Você foi chamado. Olha o que você já passou. Situações que quebrariam outra pessoa no meio. Momentos em que você quis sumir. Noites que ninguém sabe. Gritos que você nunca soltou em voz alta. E ainda assim, você está aqui. Isso não é só sobrevivência. Isso é preservação. Existe uma diferença enorme entre eu consegui aguentar e Deus me segurou porque ainda existe algo em mim que Ele quer derramar na vida de outra pessoa. Você não foi apenas protegido, você foi separado. E eu vou falar isso com todo respeito ao que você viveu. Tem gente que está agora exatamente onde você já esteve. Alguém que parece firme por fora, mas está despencando por dentro. Alguém que está sorrindo porque não pode desabar. Alguém que não dorme, que pensa demais, que já aceitou migalha emocional como se fosse amor só para não ficar sozinho. Essa pessoa precisa ouvir exatamente aquilo que você aprendeu na dor. Você não é descartável. Você não precisa se destruir para ser amado. Deus viu você. Você acha que isso é pouco? Não é pouco. Isso salva vida. O mundo não precisa de mais discurso bonito, precisa de presença verdadeira, de alguém que olha no olho e fala: eu sei como isso dói, eu achei que eu ia enlouquecer também, mas Deus me segurou. Isso tem um peso que livro nenhum tem, porque isso não vem só da boca, vem da cicatriz, e é aqui que muita gente erra e se perde de novo. Confunde chamado com auto-sacrifício. Acha que ser usado por Deus significa se esgotar outra vez, doar tudo outra vez, aceitar abuso outra vez, porque é minha missão ajudar. Isso não é chamado. Isso é repetir o padrão que quase te matou. O chamado de Deus não te esvazia até sobrar pó. O chamado de Deus te usa sem te destruir. O chamado de Deus flui através de você sem apagar você. Porque você não é a fonte. Deus é a fonte. Você é canal. E aí você entende. Não é que agora eu virei forte e pronto. Não. É que agora você carrega uma presença. Sua vida começa a carregar a atmosfera de descanso. Pessoas perto de você começam a sentir calma. Gente quebrada começa a sentir segurança. Gente ferida começa a sentir que pode contar a verdade sem ser julgada, sem virar piada depois, sem ser tratada como peso. Isso tem nome: abrigo. Deus está fazendo do seu coração um abrigo, não um abrigo que apanha calado e aceita tudo, mas um abrigo que acolhe sem se anular. E tem um detalhe profundo nisso. Pega isso. Você orou por anos por alguém que olhasse para você e dissesse: eu fico. Você queria colo, queria proteção, queria descanso. Hoje, Deus está formando dentro de você exatamente aquilo que você pediu e quase nunca recebeu. Ou seja, Ele está te transformando no que você mesmo precisou. Isso é grande. Isso é santo, isso é responsabilidade espiritual. E isso mexe direto com seu senso de identidade. Porque você para de se enxergar como o quebrado que tenta ficar em pé e começa a se enxergar como o guardado de Deus, carregando o consolo que veio do céu. Você deixa de ser só histórico de dor e passa a ser instrumento de cura. E chega numa pergunta inevitável. Tá, mas como eu vivo isso sem perder de novo minha paz? Como eu posso existir como abrigo e, ao mesmo tempo, continuar protegido, continuar inteiro, continuar filho? Essa resposta não vem da sua força, vem da presença. Vem da conversa que você tem com Deus quando ninguém está por perto. Vem daquele momento secreto onde você não precisa explicar nada para ninguém. Isso tem um nome simples e profundo: intimidade. É sobre isso que a gente entra agora. O lugar secreto onde você descarrega peso e recebe fôlego de novo. Onde você não precisa ser forte, nem maduro, nem pronto. Só sincero.
A oração que segura sua mente quando o mundo ainda está instável. Tem uma coisa que ninguém te contou direito. Oração não é performance, não é apresentação, não é frase bonita para Deus achar você espiritual. Deus não precisa que você finja maturidade. Ele quer verdade. A oração que muda a sua vida não é aquela que você faz escolhendo palavras difíceis. É aquela que você faz do jeito que você realmente está. Tem vezes que a oração verdadeira é só isso. Deus, eu estou cansado. Eu estou no limite. Eu não quero voltar para aquilo que me destrói, mas eu ainda sinto falta. Me segura. Isso é oração. Isso é encontro. Isso é intimidade. E aqui vai um segredo espiritual. Quando você fala com Deus assim, cru, rasgado, sem maquiagem emocional, você não está mostrando fraqueza. Você está mostrando confiança. Você está dizendo, eu acredito que eu posso ser verdadeiro na tua presença sem ser abandonado. Isso cura traumas que você carrega há anos, porque você já teve que se calar perto de gente que falava que amava você. Você já teve que engolir choro para não parecer fraco. Você já teve medo de contar o que estava sentindo e isso virar arma contra você depois. Então é normal que no começo você fique tenso até com Deus. Você chega diante dele com cuidado, quase pedindo desculpa. Mas ouve essa voz agora. Eu não rejeito você, eu não faço pouco da sua dor. Eu vi cada noite. Eu segurei sua mente quando ela quase desceu para lugares que não tinham volta. Eu ainda estou aqui. Quando essa consciência entra, uma coisa muda fisicamente. O coração desacelera. A respiração volta. Aquele aperto contínuo no peito começa a soltar. Você não resolveu todas as questões da sua vida, mas você parou de sentir que está sozinho dentro delas. Isso é paz de Deus. Não é ilusão. Não é pensamento positivo, é presença. A presença de Deus não é só uma ideia teológica. A presença de Deus é proteção ativa. É Ele colocando uma mão sobre você e dizendo, ninguém toca na mente dele hoje. Ninguém quebra o coração dela hoje. A Bíblia diz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Olha essa palavra, guardará. Isso significa vigiar, proteger, fazer ronda ao redor. Isso é forte. Isso quer dizer que a paz de Deus não é só um sentimento interno. É uma guarda espiritual ativa em volta da sua mente. Você sabe qual é o maior sinal de que essa paz começou a operar em você? Não é que tudo ficou fácil. É que você parou de reagir em desespero. Antes bastava uma mensagem ignorada e você já achava que ia ser abandonado. Bastava um problema financeiro e você já pensava, acabou, eu nunca vou sair disso. Bastava alguém te tratar frio e você já pensava, a culpa é minha, eu estraguei tudo. Agora é diferente. Ainda dói, ainda preocupa. Mas você respira, você pensa, você não cai direto naquele buraco sem fundo. Isso é milagre. Reconhece, isso não era você há um tempo atrás. Essa paz é o sinal de que Deus está andando com você, não só te observando de longe. E isso é importante porque você precisa entender que isso aqui não é só sobrevivência emocional. Isso é construção espiritual. Porque o que Deus está fazendo não é só te manter de pé por pena. É te levantar com propósito. É te alinhar com quem você realmente é nele. É te devolver identidade. E identidade cura pavor. Quando você sabe quem segura você, você para de se vender barato para ser segurado por qualquer um. Quando você sabe de quem você pertence, você para de aceitar laço que trata você como sobra. Quando você entende, eu sou cuidado, você para de aceitar migalha e chamar isso de amor. E agora sim, vem o momento que sela tudo que você ouviu até aqui. Porque tem uma coisa que precisa acontecer agora no seu espírito. Você precisa ouvir, como declaração direta sobre sua vida, que você não está sozinho.
Você precisa ouvir que não acabou para você. Você precisa ouvir que Deus está, de fato, levantando você com dignidade. Essa palavra não é genérica. É para você. E eu vou liberar isso agora em oração. Capítulo 10. Oração de cobertura, descanso e reposicionamento. Agora eu oro por você, não como ritual, não como final bonito, mas como quem crê que existe um mover real de Deus acontecendo na sua história, hoje. Senhor, eu coloco essa vida diante do teu trono agora. Tu conheces cada peso que ninguém viu. Tu sabes de cada noite em que ela pensou em desistir. Tu viste as vezes em que o corpo continuou funcionando, mas a alma estava quebrada. Tu sabes da exaustão profunda, da mente agitada, do peito apertado, da sensação de eu não aguento mais, mas eu preciso continuar. Senhor, em nome de Jesus, eu peço uma coisa muito específica. Cobre essa mente agora. Que toda voz de culpa excessiva, toda acusação interna, toda ideia que diz a culpa é sua por tudo, você sempre estraga tudo, ninguém vai ficar com você. Seja calada agora pela tua verdade. A tua verdade é: eu te amei antes de você conseguir segurar tudo. Eu continuo te amando mesmo agora, cansado, quebrada, tremendo. Eu não vou embora. Senhor, toca o corpo. Onde há aperto constante no peito, libera paz. Onde há insônia, traz descanso. Onde há ansiedade que paralisa, abre espaço para respirar de novo. Que essa pessoa durma hoje guardada e acorde sabendo que não está mais lutando sozinha contra o próprio peso. Diz para essa vida, Espírito Santo, eu te protegi de coisas que você nem sabe. Eu fechei portas que teriam destruído você por dentro. Eu te tirei de lugares onde você estava se perdendo de você mesmo só para ser aceito. Eu não estava te punindo, eu estava te salvando. Senhor, cura a identidade. Arranca a mentira de que o valor dela está em ser forte para todo mundo. Arranca a mentira de que ele só merece ficar se estiver se sacrificando o tempo inteiro. Arranca a mentira de que, se colocar limite, vai ser abandonado. Diz do jeito que só tu sabes dizer. Você não é descartável. Você não é demais. Você não é peso. Você é meu. Pai, reposiciona. Coloca essa vida de volta no lugar certo espiritualmente. Tira do lugar de vergonha e coloca no lugar de filho. Tira do lugar de culpa constante e coloca no lugar de cuidado. Tira do lugar de desespero por aprovação e coloca no lugar de segurança em ti. Eu declaro, em nome de Jesus, paz sobre essa casa, paz sobre essa mente, paz sobre esse coração que viveu alerta a vida inteira. Paz que guarda, paz que sustenta, paz que silencia pânico. E eu profetizo sobre você agora. Você não vai voltar para aquele ciclo que te matou aos poucos. Você não vai se vender de novo para ter migalha de afeto. Você não vai pedir para ser escolhido como quem implora por resto. Deus está rompendo esse cativeiro. Deus está te devolvendo dignidade. Você não é só alguém que sobreviveu. Você é alguém que Deus está levantando com propósito. Senhor, sela isso no espírito, sela isso na memória, sela isso nas próximas escolhas, que a pessoa que está ouvindo agora caminhe sabendo: eu pertenço a Deus, eu não estou sozinho, eu não estou sozinha, minha história não acabou, o melhor de Deus para mim não passou, ainda está vivo. Em nome de Jesus, amém. Agora guarda isso no coração. Se essa palavra pegou em você, fica perto. Deixa nos comentários o que você carrega, porque nós oramos por você. Compartilha essa mensagem com quem você sabe que está no limite. Se inscreva neste canal e caminhe com a gente nessa jornada de cura, descanso e presença real de Deus sobre a sua vida.